Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de março de 2020, estamos nós aqui reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de novembro da revista de 1859. Hoje nós vamos estudar Advertências de Além-Túmulo, sempre aqui juntas com a proteção de Jesus, nosso Senhor, a nossa querida amiga Aramita e a nossa querida amiga Carla. Eu costumo dizer para quem se uniu ao EOS para trabalhar, eu digo, olha, eu não vou perguntar se vocês vão dar conta do estudo, eu vou perguntar se vocês dão conta das invertidas. Que não é fácil, né, Murilo? Então, que o nosso Senhor Jesus possa conduzir a nossa irmã Carla, a nossa irmã Mita, a tia, e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar no entendimento da obra. Então, hoje será a Advertência de Além-Túmulo, o oficial da Crimeia. Leitura será feita pela nossa Carla. Antes de começar a falar, né? A Crimeia é uma região lá antes era da União Soviética e é uma área muito importante naquela região e ela sempre foi disputada. Eu não sei se vocês lembram, mas nos noticiários do ano passado, de 2019, a União Soviética invadiu a Crimeia. Então a Crimeia ela sempre foi disputada. E essa parte dessa guerra da Crimeia foi de 1853 a 1856, ainda nas disputas pelo controle, porque a Crimeia também ela é rica em gás. E eles, todo mundo quer o gás. Vai, dona Carla. O oficial da Crimeia. L'Indépendance belge, que não pode ser acusado de excessiva benevolência em relação às crenças espíritas, referiu o seguinte fato, reproduzido por vários jornais e que, por nossa vez, transcrevemos com todas as reservas, pois não tivemos oportunidade de constatar sua realidade. Seja porque a nossa imaginação inventa e povoa o mundo de almas ao lado e acima de nós, seja porque o mundo no qual estamos, vivemos e agimos existe realmente, é fora de dúvida, pelo menos para mim, que se produzem acidentes inexplicáveis que provocam a ciência e desafiam a razão. Na Guerra da Crimeia, durante uma dessas noites tristes e longas que se prestam maravilhosamente à melancolia, ao pesadelo e a todas as nostalgias do céu e da terra, um jovem oficial levanta-se de repente e sai de sua tenda, a fim de procurar um de seus camaradas para dizer-lhe: Acabo de receber a visita de minha prima, a senhorita de T. Sonhaste? Não. Ela entrou, pálida, sorridente, apenas roçando o chão muito duro e grosseiro para os seus pés delicados. Olhou-me, após me haver despertado subitamente com a sua voz doce, e me disse: Demoras muito? Toma cuidado. Algumas vezes a gente morre na guerra sem ir à guerra. Quis falar-lhe, levantar-me, correr até ela, mas ela recuou e, pondo o dedo sobre os lábios, disse: Silêncio, tem coragem e paciência, nós nos tornaremos a ver. Ah, meu amigo, ela estava muito pálida. Tenho certeza de que está doente, de que ela me chama. Sonhas acordado, estás doido? Redarguiu o amigo. É possível, mas então, o que vem a ser esta agitação em meu coração, que a evoca e me faz vê-la? Os dois rapazes conversaram, e ao amanhecer, o amigo acompanhou o oficial visionário à sua tenda, quando este estremeceu de repente e disse: Ei-la, meu amigo, ei-la, diante da minha tenda, faz-me sinais, dizendo que não tenho fé nem confiança. Naturalmente, o amigo nada via. Fez, porém, o melhor que podia para tranquilizar o camarada. Nasceu o dia e com ele as ocupações muito sérias para deixarem de lado os fantasmas da noite. Mas, por uma precaução perfeitamente compreensível, no dia seguinte uma carta partiu para a França,
pedindo notícias urgentes da senhorita de T. Alguns dias depois, responderam que a senhorita de T estava gravemente doente e que se o jovem oficial pudesse obter uma licença, talvez a sua visita lhe causasse um efeito salutar. Ai, meu Deus, a T estava realmente dodói. E lembra que ele conseguiu vê-la, mas ela estava super pálida, né? Nós nos tornaremos a ver, só que a gente não sabia se era encarnada ou desencarnada, né? Pedir licença no momento das lutas mais rudes, provavelmente na véspera de um assalto decisivo, alegando temores sentimentais, era coisa que não se podia pensar. Todavia, creio lembrar que a licença foi pedida e obtida e que o oficial já ia partir para a França quando teve mais uma visão. Esta era pavorosa. Pálida e muda, a senhorita de T deslizou uma noite no interior de sua tenda e lhe mostrou o longo vestido branco que arrastava. O jovem oficial não duvidou um só instante que sua noiva estivesse morta. Estendeu a mão, pegou uma de suas pistolas e arrebentou os miolos. É para acabar. É a notícia, gente. Gente! Isso é um jornal. Vocês queriam que nada. Não fez nada. Pelo amor de Deus. Já tinha dito que era noiva? Não, era a prima. Era a prima, e agora já é noiva. E ele, pronto, morreu. Ele deu um tiro no miolo. Estourou de Saiu do corpo. Se suicidou e morreu. Com efeito, naquela mesma noite, à mesma hora, a senhorita de T havia exalado o último suspiro. Morreu mesmo. Resultaria essa visão do magnetismo? Não sei. Seria loucura? Espero que sim. Mas era qualquer coisa que escapava às zombarias dos ignorantes e às zombarias ainda mais inconvenientes dos homens de saber. Quanto à autenticidade deste fato, posso garanti-la. Interrogai os oficiais que passaram este longo inverno na Crimeia, e não serão poucos os que vos contarão fenômenos de pressentimento, de visão, de miragem da pátria e de parentes, análogos a este que acabo de contar. O que se deve concluir de tudo isso? Nada. A menos que terminasse minha correspondência de maneira muito lúgubre e que talvez soubesse fazer dormir sem saber magnetizar. Teschel. Então, é uma das cartinhas enviadas para Kardec? É uma notícia que ele tirou de um jornal belga sobre um fato que ocorreu na Guerra da Crimeia. E ele decidiu publicar isso na revista Espírita. E ele publica na íntegra. E publica, como ele mesmo disse, com ressalvas, porque ele não sabe se é verdade. Exatamente. E agora ele vai comentar. Mas também publica porque esse jornal não era caridoso com as ideias espíritas, conforme ele fala no começo. E aí tem um comentário, né? Como dissemos no início, não podemos constatar a autenticidade do fato, mas o que podemos garantir é a sua possibilidade. Os exemplos verificados, antigos e recentes, de advertências de além-túmulo são tão numerosos que este nada tem de mais extraordinário que outros, testemunhados por tantas pessoas dignas de fé. Podiam parecer sobrenaturais em outros tempos, mas hoje que sua causa é conhecida e estão psicologicamente explicados, graças à teoria espírita, nada tem que os afaste das leis da natureza. Acrescentaremos apenas uma observação. Se aquele oficial tivesse conhecido o espiritismo, saberia que o meio de reunir-se à sua noiva não seria cometendo suicídio, pois a ação poderá afastá-lo por um tempo muito mais longo que aquele que ele teria vivido na Terra. Além disso, o Espiritismo lhe teria dito que a morte gloriosa, no campo de batalha, ter-lhe-ia sido mais proveitosa do que a que se permitiu voluntariamente por um ato de fraqueza. Hashtag fica a dica. Fica a dica, Eis outro fato de advertência de além-túmulo referido pela Gazette d'Arad, da Hungria, no mês de novembro de 1858. 2 irmãos israelitas de Gieck, Hungria, tinham ido a Grosswarden levar suas 2 filhas de 14 anos a um pensionato. Durante a noite que se seguiu à partida, outra filha de um deles, de 10 anos, e que ficara em casa,
levantou-se em sobressalto e, chorando, contou à mãe que vira em sonho o pai e o tio cercados por vários camponeses que lhe queriam fazer mal. A princípio, a mãe não deu nenhuma importância a estas palavras, mas, vendo que não conseguia acalmar a criança, levou-a à casa do prefeito local, onde a menina contou novamente o sonho, acrescentando que reconhecera entre os camponeses 2 de seus vizinhos e que o fato se passara na orla de uma floresta. Imediatamente, o prefeito mandou dar uma busca no domicílio dos 2 camponeses que de fato estavam ausentes. Depois, para se assegurar da verdade, expediu outros emissários na direção indicada, os quais encontraram 5 cadáveres nos confins de um bosque. Eram os 2 pais com as filhas e o cocheiro que os tinha conduzido. Os cadáveres haviam sido atirados sobre um braseiro para se tornarem irreconhecíveis. Nossa! Logo a polícia começou a fazer as diligências. Prendeu os 2 camponeses designados no momento em que procuravam trocar várias cédulas manchadas de sangue. Credo! Uma vez na prisão, confessaram o crime, dizendo que reconheciam o dedo de Deus na pronta descoberta do delito. Ela sonhou. Olha só, no processo da bicorporeidade, você está em 2 lugares, visível e materializado. Nesse caso dela aqui, ela vai chamar ou pré-cognição ou retrocognição, em que a criatura ou fala do futuro ou fala do que aconteceu. Aqui, aparentemente, parece que ela viu presencialmente, ela esteve presente, ela está falando do presente, ela viu. Então, realmente, aí é aquilo que a gente chama, são os olhos da alma. Foi levada realmente a ver essa situação e lembrar. Eu tive um caso em família, uma tia minha, tia do coração, ela sofreu um acidente na estrada Presidente Figueiredo, ela estava indo encontrar o esposo e ela sofreu um acidente, ela desencarnou, na verdade, foi embora, tanto ela quanto o outro carro que bateu, encontro com o dela, deslizaram na poça de água, pista molhada, e o tio que estava deitado, dormindo, ele viu o acidente, ele deu um pulo, e aí ele entrou no carro e foi para a estrada, chegou lá, o acidente estava feito. Então, se ele estava dormindo, logo ele viu em espírito, e obviamente foi conduzido para ver, e acredito que essa jovem, esse caso que eu estou contando foi real, né? Esse aqui está sendo publicado, mas, ou seja, pode até não ser real, mas é possível. É possível. Com qual objetivo? Mostrar a existência, a sobrevivência da alma. O outro movimento, até mesmo ajudar, porque a titia estava sozinha dentro do carro. Entendeu? E aí envolve também o merecimento, da vítima, de quem é o familiar. Porque, por exemplo, no caso dessa menina, se ela não e o vínculo de amor, Vínculo de amor. A minha mãe e meu irmão sofreu um acidente de carro e meu irmão foi a óbito também. Tinha 23 anos na época, eu tinha 12 anos. Eu me recordo que nós estávamos todos assim conversando, brincando, e de repente a mamãe deu um pulo assim, disse: que dor! A mamãe sentiu uma dor no coração. Que dor! A mamãe está infartando, Todo mundo correu em cima dela para tentar ajudar. E na época ela era jovem, a mamãe deveria ter seus 40, eu acho, 40 e pouco. Ela sentiu uma dor no coração. Era 9 horas da noite. Foi a hora do acidente do mano. 15 minutos depois o aviso estava chegando em casa que ele tinha sofrido um acidente que estava sendo direcionado na época para o Getúlio Vargas. Meu irmão foi a óbito. Ela sentiu na hora. 9 horas. Coração, sentimento. Então, são vínculos que as almas trazem, Você vê que aqui no caso era pai dela, Tios, irmãs, estavam lá tudo. E foi revelado. Qual o propósito? Mostrar a existência e a sobrevivência da alma, a paranormalidade, porque é um fato constatado, não tem como negar. E também para mostrar que acontece em todo lugar, Que esse aqui é da Hungria, aquele era lá da Bélgica. E é legal que ele também destaca isso, que independe de religião. E por quê? Porque Kardec, aqui nós estamos falando de Revista Espírita, 1859, aqui já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos.
Então ele precisava trazer esses contos e dizer de onde ele está tirando, para dizer bem assim, olha, lá acontece o que nós já estamos estudando aqui, nós já estudamos isso aqui. Então é possível isso acontecer, sim. E não foi publicado na revista espírita, foi publicado em uma outra revista que queria contar o assunto que aconteceu na sua cidade, no seu país. Então ele trazia esse material para comprovar, por isso que ele diz, pode até não ser verdade, mas é possível porque nós já estudamos isso. Vamos para os convulsionários? Você pesquisou os convulsionários? Vamos lá entender os convulsionários. Os convulsionários, essa notícia da sociedade de julho de 1859, e ela teve tanta repercussão que ela tem uma parte no Livro dos Espíritos, da questão 481, a questão 483, é sobre os convulsionários. E os convulsionários, eles eram jansenistas, eram seguidores de um bispo chamado Cornélio Jansen, que era bispo e teólogo holandês. Ele era católico, ele teve ele que criou a doutrina sobre a graça. A graça é a graça de Deus, que aí a doutrina sobre a graça é que a graça de Deus, Deus dá a graça dele para quem ele quiser, a hora que ele quiser. Não tem escolhido, não tem questão de ter merecimento, é Deus que escolhe. E essa doutrina dele, ela foi condenada, entendeu? Ela foi condenada pelo Papa Inocêncio X, condenou a doutrina do Jansênio. E aí aqui vai dar uma notícia que saiu em Paris sobre os convulsionários, que eram pessoas que tinham convulsões, eram fanáticos, eram jansenistas, que eram seguidores dele. E entravam nesse processo. Esse não era aqueles que iam para o cemitério também? Né? É o mesmo cemitério. É o mesmo cemitério. Que aí ele fala aqui que é só das convulsões, que é o magnetismo, que tem a força, que a gente já estudou sobre isso. Era só para situar a história. Tá. Sociedade, 15 de julho de 1859. Notícia. François Paris, famoso diácono de Paris, morto em 1727, aos 37 anos, era filho mais velho de um conselheiro do parlamento, a quem naturalmente devia suceder no cargo. Preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os bens para o irmão e, durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia de São Cosme, encarregando-se da direção dos clérigos e fazendo-lhes conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O abade de Paris consagrou-se inteiramente ao retiro. Depois de ter experimentado diversos eremitérios, confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres, que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. O abade de Paris havia aderido ao apelo da bula Unigênitus, interposta pelos 4 bispos. Só um minuto. A bula Unigênitus é de 1713, do Clemente I, que condena o janseísmo. Interposta é que, através dessa bula, é um recurso, né, para voltar, para abolir a proibição. Tinha renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ter sido descrito diversamente pelos partidos opostos. Antes de fazer meias, produziu livros muito medíocres. Dele possuímos explicações sobre as epístolas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas, e uma análise da epístola aos Hebreus, que pouca gente lê. Tendo seu irmão mandado erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard, os pobres socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos que ele havia edificado e algumas mulheres que tinha instruído para lá se dirigiam, a fim de fazer preces. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade viu-se, enfim,
obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério no dia 27 de janeiro de 1732. Porque virou uma confusão o cemitério. Todo mundo ia lá pro túmulo do abade e fazia pedido e estava destruindo o cemitério. O prefeito diz, ó, chega. E além disso, tendo convulsões. Era uma coisa perigosas e ridículas. Então, os mesmos entusiastas foram provocar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Paris foi o túmulo do jansenismo. Mas algumas pessoas julgavam ver o dedo de Deus, tornando-se mais ligadas a uma seita capaz de produzir tais maravilhas. Há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez jamais teriam falado se não o houvessem querido transformar num taumaturgo. Entre os fenômenos taumaturgo aí que é a pessoa que faz milagres. Milagres, né? Milagreiro. Também chamado de o que faz como é que dá o nome? Você faz mágicas, né? Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint-Médard, citam-se a faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo e etc. Eita. A faculdade de ler o pensamento. Postos em contato com os doentes, apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam. Nada mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas moléstias. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. E estas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de Grande Socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam à sua volta e que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Bastante numerosas, estas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Pauline Roland. Agora eu quero saber a história dele. Vai, É como a tia falou, como isso gerou uma grande comoção em Paris, que foi preciso proibir. O prefeito teve que proibir a entrada no cemitério, porque tá Fechou vendo, né? o Cenas cemitério. atrozes já estava tendo. Só entrava em crise, aí vinha um outro, batia, a pessoa não sentia nada. Imagina a confusão, né? Aí o Kardec, como ele diz, olha, ninguém sabe o que atribuí-los, aí o Kardec vai evocar o diácono. Então, em nome de Deus, nosso Pai, se for da permissão, ele faz a evocação, né? Estou às vossas ordens. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Errante, erraticidade, ou seja, estou aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. E estou feliz. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. Observação. Entre as faculdades de que eram dotados os compulsionários, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos O exemplos. sonambulismo é um fenômeno anímico, onde a própria alma do médium se manifesta, tá? Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão solidária de dores e etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas, em plena crise, estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, malgrado seu.
eram ao mesmo tempo magnetizadores e E a magnetizados. gente vê isso, basta você ir para um campo de futebol, Efeito de massa. efeito de massa. Daqui a pouco tu vê que tu tá pulando igual um doido, ou então vai dançar boi, daqui a pouco tu tá se sacudindo também igual uns doidinhos, lá não tem jeito. É efeito de massa, você tá ali no meio, você vai, como ele diz, eu magnetizo e acabo sendo magnetizado também. E olha a lucidez de Kardec. Então nem tudo é igual aquele comercial antigo, que só os fortes vão lembrar. É igual? Parece, mas não é. Lembra? Denorex. Próxima pergunta. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Elas se comunicam muito facilmente em certos casos. E não sois tão estranho as faculdades dos espíritos para não compreender que nisto eles tomaram uma grande parte, por simpatia para com aqueles que a provocam. É vocação. O abade não tinha nada a ver com isso, mas outros foram lá e fizeram o trabalho. Participaste diretamente como espírito? Nem de longe. Quero nem saber disso. Quero nem saber dessa confusão, não tenho nada a ver com isso, nem de longe. Estou em outros trabalhos. Outros espíritos concorreram para isto? Muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, mandando fechar o cemitério? Teria então a autoridade mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Que é isso que a gente tem que entender. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muitas vezes são eles que vos dirigem. Tu tá achando que Deus vai chegar lá e dizer, chega, acabou. Não. Ele tem pessoas para isso. Inspira lá o governador, o prefeito. Manda fechar. Já chega. Agora tu vai dizer, Conceição, Deus está sempre inspirando o prefeito? Não, às vezes também é o espírito do inferno que está inspirando. Mas a gente não pode dizer que a misericórdia divina não interfere quando tem que interferir, tá bom? Desde que não participastes dessas curas, por que escolhiam o vosso túmulo de preferência a outro? Acreditais que eu tenha sido consultado? Tu acha que alguém veio me perguntar? Ninguém. Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas, primeiro, e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Acabou. Eu gosto desses espíritos lúcidos, porque eles não dão... Você vai fazer uma pergunta para a pessoa e a pessoa fica, olha, bem, vou te explicar, mas presta bastante atenção. Tu já diz, fala, pelo amor de Deus. Então você vê que a pessoa dá uma volta. E mulher tem parece que a gente veio com esse defeito de fábrica, sabe? A mulher, ela tem dificuldade para ser objetiva, né? Então é isso, é aquilo, é assim. Sabe, ser mais objetiva, mas dar uma volta que irrita qualquer pessoa que estiver próximo, né? Às vezes é. Então sejamos mais... Eu sou mulher também, mas eu tento ser bastante objetivo, faço esse movimento. Por quê? Porque a gente aprende com os espíritos que um dos processos da evolução é justamente ser breve. Então seja breve na sua fala, entendeu? Vai contar o assunto, seja breve, seja direto, explica logo. Você vai dar tanta volta, você acaba perdendo muito tempo e acabando utilizando mal o tempo do outro também. O que poderia ser feito de uma forma em 3, 4 minutos, leva 30 minutos, porque a pessoa não consegue ser breve e realmente direto no que tem de falar, não é verdade? E nós vamos parar aqui depois dessa fala direta, adorei ele, do abade. E a próxima semana vamos estudar observação a propósito da palavra milagre. Foi bom, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.